Voltei e Bera tá quase dando em mim, né? Bera já disse um monte de vezes, corra nessas suas entrevistas aí, porque hoje nós temos vários convidados, muita gente querendo conversar com você, pra gente poder dar espaço pra galera. Pedir para você que tá aí assistindo, por favor, curta, compartilhe, se inscreva, deixe o seu comentário, ajude o meu negócio a crescer e também visite a página da Fink no Facebook, curta a página da Fink, acompanhe as postagens, para que você possa conhecer um pouco mais sobre essa feira. Infelizmente, se você não correr, se você estiver assistindo agora e quiser conferir, a gente tá aqui funcionando até às 9 horas. Se você der vacilo, irmão, aí você vai ter que ficar com os releases, os vídeos, as fotos, para você ficar com gostinho e se preparar para ano que vem tá por aqui. Nós estamos na Fink, Feira Internacional de Negócios Criativos e Colaborativos, uma realização do Sebrae, e a Zang Filmes foi convidada pelo Sebrae para realizar esse espaço de podcast. Trouxemos o podcast da casa, que é o Zang Box. Estamos de volta nesses formatos pocket, atendendo algumas feiras daqui da cidade, em parceria sempre com serviços de referência como o Sebrae, Senai, Sesc e enfim. Vamos embora, né? Vamos começar a brincadeira. Antes, deixar um recado. Layout e Locações, Pride Eventos, muito obrigado pela parceria de vocês. Tudo que vocês estão vendo aqui de ambientação no nosso espaço foi o pessoal da Layout Locações e da Pride Eventos que ajudou a gente a deixar o espaço um pouquinho mais aconchegante, mais confortável para a gente e para os próprios convidados. Principalmente para os convidados que já elogiaram bastante, Cidinho pode abrir a imagem, já elogiaram bastante o nosso sofá, que além de elegante é fofinho. Assim como, creio que como eu. Não tão elegante, mas fofinho sempre. Estou aqui com Flávio Monteiro, ele que é agente da Rota Cariri Cultural. Meu amigo, o que você estava falando no backstage já me deixou com água na boca, com tesão de ir nessa região, meu amigo, porque as poucas vezes que eu fui à região do Cariri, eu fui, nas poucas vezes, em todas elas eu fui muito feliz. Então, eu tenho excelentes lembranças da cidade de Sumé, eu tenho excelentes lembranças de Monteiro, eu tenho excelentes lembranças de quando eu fui visitar Zabé da Loca, fui fazer um material com ela, nós fomos até a Loca, então eu tenho gratas, boas lembranças desses dias que eu passei no Cariri, e sempre que eu vou lá, tem sempre um negocinho para esquentar as orelhas, e isso aí é bacana demais. Seja bem-vindo, tem esse momento para fazer suas considerações iniciais. Muito obrigado, meu querido. Monteiro e essa região, ela nos abraça, de fato, né? Seja muito bem-vindo, né? Novamente à nossa região. A Rota Cariri, ela é hoje exatamente esse espaço, essa sinergia entre vários municípios para tentar transformar aquilo que é recurso em ativos importantes da nossa economia, do nosso modo de viver, né? Que é exatamente esse, né? Tentar trazer as pessoas para junto, tentar buscar esses parceiros, e esse espaço aqui é um espaço privilegiado para isso, né? Para a gente divulgar, para a gente nos reconhecer e nos reconectar com esses elementos da nossa identidade, que é exatamente esse o principal objetivo também da feira, de fazer essas pontes, de construir esse network e essa forma de dar visibilidade ao que é feito lá nos territórios, né? Então a Rota Cariri, ela já existe há mais de 30 anos, né? Aliás, há mais de 20 anos, quase 30 anos. Ela já existe desde 2000, final da década de 90, né, que quando começou ali o Pacto Novo Cariri, e hoje é que ela começa a se pensar essa articulação mais próxima a nível de serviços e a nível de integração. A Rota Cariri, a Rota Cariri, ela compreende quais cidades? Quais cidades estão inclusas nessa rota? Porque recentemente nós fizemos um material na cidade de Araruna, e existe uma rota também dentro naquela região. Eu não vou me lembrar como é o nome. É Caminho das Ararunas. É uma rota de uma trilha de mais de 130 quilômetros de trilha, que ela corta as cidades daquela região. Ela corta Dona Inês,
eu não vou lembrar das cidades, mas ela corta umas 5 ou 6 cidades da região, e é um negócio massa, principalmente pra galera, pra minha turma que gosta de corrida de rua, gosta de corrida de trilha, é fantástico. Eu tô olhando aqui no Instagram, eu tô vendo que dentro da rota tem-se também trilhas, campos, rapéis, então entender quais são as cidades e quais são os principais atrativos dessa cidade, dessa rota, para que a galera que está assistindo também possa sentir esse desejo de conhecer a cidade. Cada um vai encontrando o seu espaço, né? Perfeitamente. Hoje a Rota Cariri ela está com 12 municípios, né? O Cariri ele tem bem mais municípios, mas hoje a gente já consegue pelo menos ter atividade em 12 desses municípios. Se a gente pegar, por exemplo, Monteiro, né? Aquela região ali de Santa Catarina, ela é um polo interessantíssimo para o ecoturismo, a Laje das Moças, né? Aquela região ali já pegando a Prata, a Serra da Matarina, né? Se pensar ali também expandindo um pouco mais, a região ali de Taperoá é muito interessante para o ecoturismo, mas antes você vai ter ali Serra Branca, né, com a Serra do Jatobá, Sumé com a ideia das geoformas e dos sítios arqueológicos, Camalaú com a ideia do balneário, da pesca esportiva, né, os sítios arqueológicos lá na região do Congo, São Sebastião do Buzeiro, São João do Tigre. Então são todos esses municípios ali que a gente busca criar essas sinergias, né, próximas à ideia do ecoturismo, e à medida em que as pessoas elas vão para a região, elas acabam também acessando outros recursos que a região dispõe, né? A renda renascença, o artesanato, né? Hoje já em alguns municípios já começam a pensar e estruturar melhor essa questão dos equipamentos de suporte, restaurantes, pousadas, hotéis. Claro que tem um grande desafio pela frente, que é a questão econômica também, onde isso é apenas um dos eixos da economia, né? Mas que precisa ser estimulado, né? E ele só é estimulado exatamente à medida em que os municípios eles também entendem e sensibilizam para o uso desses recursos, né? Alguns municípios tomam isso na dianteira, como foi, por exemplo, o caso de Cabaceiras, durante esse processo ali começou lá na década de 2000, e eles abraçaram e viram realmente que era uma oportunidade interessante. O empresariado vai lá, o poder público constrói essa infraestrutura e aí isso acontece de uma maneira integrada ao longo do tempo, né? Não é uma coisa de um dia para a noite, mas o recurso ele existe lá. O recurso que a gente chama são os lajedos, as paisagens, o nosso povo, a nossa maneira de nos relacionarmos e recebermos no território. Tudo isso são potências, são recursos que a gente precisa entender que, se trabalhados efetivamente, se acreditados efetivamente, isso vai acontecendo ao longo do tempo, né? E aí você vai ter, para nossa alegria, alguns municípios que estão chegando, né, e acreditando muito nisso, né? Por exemplo, Caraúbas, recentemente, né, com a ideia do Rio São Francisco, já constrói todo um espaço ali de aproveitamento de maneira sustentável daquele espaço, né? De receber as pessoas, de estar ali fomentando também essas atividades do ecoturismo ali na região. Então isso são coisas que vão acontecendo de maneira não uniforme, né? Mas que espaços como esses servem exatamente para a gente entender a potência que isso tem do ponto de vista do desenvolvimento da região. E a gente sabe que o desenvolvimento daquela região, assim como de qualquer região, né, passa pela interiorização que foi feita pelo governo do estado. Exatamente. Nessa década de 10 2000, agora. Exato. De 2010 até 2020, a gente viu o governo do estado, né, e sem querer fazer propaganda nenhuma de político A ou político B, inclusive quem passou pelas gestões, eu não tinha nem tenho nenhum tipo de admiração por eles, nem de simpatia, mas a gente precisa dar o braço a torcer e dar a César o que é de César. O que foi feito no interior da Paraíba, que a gente não via ser feito da década de 90 até os anos 2000, que seria uma interiorização, uma valorização das cidades do interior, um desenvolvimento maior para as cidades do interior. Infelizmente, ainda
se prefere-se uma cidade e pretere-se outras, né? A gente vê muito uma rota cultural no Cariri que compreende 12 cidades, mas que das 12 cidades, 2 ou 3 têm maior destaque do que todas as outras, 2 ou 3 têm maior incentivos do que todas as outras. Mas isso é só questão um pouquinho de tempo aí, enfim. E do próprio turista que visita a região descobrir. Eu vejo, por exemplo, que a gente tem um litoral aqui para o lado de Pipa, que o pessoal é louco por Pipa e por Sagi, mas nada mais é do que pura propaganda do governo do estado do Rio Grande do Norte, que faz muita propaganda de venha visitar o Rio Grande do Norte, venha conhecer Pipa, venha conhecer Sagi. Sagi é excelente e é visitada principalmente pela galera que curte 4x4, fazer trilha nas areias, né, da praia. Mas tem uma cidade bem pertinho, que é nossa, aqui da Paraíba. A Barra de Camaratuba, na verdade, é um distrito. A cidade é Mataraca. E ninguém dá nada por Mataraca, muito menos por Barra de Camaratuba. E Barra de Camaratuba é 1.500 vezes mais bonito e melhor de se estar do que Pipa. Pipa é aquele ruge-ruge de gente. Barra de Camaratuba é um sossego. Você encontra o mesmo serviço ou os mesmos produtos que você pode encontrar em Sagi, você encontra em Barra de Camaratuba, tanto em questão de hotelaria quanto em questão de gastronomia, naqueles quiosques de beira de praia, nos restaurantes, nos poucos restaurantes que infelizmente tem. Justamente a galera não tem o interesse tanto de se instalar e abrir novos negócios, porque não tem tanta visitação, que o pessoal prefere ir para a cidade logo ali. Mas é de um sossego, de uma beleza tão grande. E quando a gente começa a ir para a tua rota especificamente e conhecer outras cidades que estão um pouquinho mais para dentro, antes só mais um pouquinho. Cabaceiras é massa. Exatamente. Mas vai um pouquinho mais para lá, tem mais para lá uma coisinha, tem um negócio que também é bacana. E que de repente você vai ter um preço mais acessível, um valor mais acessível para ter uma mesma hospedagem, para ter uma mesma experiência gastronômica, porque é uma coisa que é local. E essas cidades de interior, de uma para outra, são muito próximas. É 15, 20, 25 quilômetros no máximo de distância entre uma e outra. E a cultura é daquele local. E você poder ter esse acesso, a gente vê que foi muito facilitado e que o desenvolvimento econômico chegou bastante para essa região, principalmente pela interiorização, que foi a questão das pistas, né, das rodovias que foram feitas, que hoje a gente, quando quer ir para Sumé, para Monteiro, para Cabaceiras mesmo, eu fui recentemente. Exato. Um tapete. Exatamente. Você anda, é um tapete. Diferente de ir para qualquer cidade do Rio Grande do Norte ou do Pernambuco. Se você precisar ir para o interior, se você precisar ir para Recife aqui, você já passa o inferno. Mas se você for, por exemplo, para os interior, a gente vai para Itambé. É um amigo que você ir para Itambé é um sofrimento. Você precisa ter uma parceria com uma borracharia lá e outra aqui. Porque você precisa fazer uma cambagem quando você chega aqui e outra quando você chega lá. Para sair a mesma coisa. É uma loucura, é um monte de buraco. Então isso aí, obviamente, que ajuda. Mas eu quero entender, por exemplo, como que é a atuação do Sebrae, parceria que vocês têm com o Sebrae num processo de formação de um roteiro cultural. Só antes de lhe responder, eu concordo plenamente. Inclusive esse aspecto ali da estrutura, ela foi ponto da minha palestra, justamente que a ideia da Paraíba, muito mais que só IMAR, né? Eu acho que foi uma ação muito importante de expansão das ações de turismo e o papel dos governos, vamos assim dizer, naquilo que a gente chama de governança, é exatamente esse, é dotar de estrutura, né? Ele precisa cumprir essa estrutura e os empreendedores entenderem que o recurso está lá e que pode dinamizar esse território. E nisso o Sebrae ele cumpre uma função importantíssima junto aos empreendedores, né? Ele não é aquele que chega com o recurso financeiro, mas ele chega com várias outras formas de recursos,
vários outros capitais que a gente entende, né? Capital social, né? Com um modo de fazer, com um modo de administrar, com um modo de entender aqueles territórios, ele pode chegar exatamente com essa contribuição, com essa maneira que, enquanto instituição, ela já incorporou o modo de fazer de vários lugares, né? E ele pode dar suporte. A função principal do SEBRAE, enquanto mediador, enquanto agência de desenvolvimento, é justamente fazer essa mediação daquilo que já existe. Mas ele não pode, por exemplo, injetar dinheiro. Ele não vai chegar a fazer isso, né? Quem faz isso é o empresariado, é o investidor, né? Ele não pode construir a estrada. Quem faz isso é o poder público. Então, o que a gente chama de governança é meio que essas engrenagens, né? Em ação para que o desenvolvimento aconteça dentro da região. Eu imagino que as empresas começam a se interessar por instalar-se na região pelo couro, pelo bode, pela caprinocultura, que é muito forte na região, né? A gente vê o leite de cabra na região e os derivados do leite de cabra é o carro-chefe, né? A Paraíba é exportador. Exatamente. O maior produtor de caprinocultura é a Paraíba, né? Exatamente. Dentro do Brasil, e exporta para muito lugar. Então a gente vê que se está pronto para receber e mostrar, mas também se está pronto para ir lá para fora e não passar vergonha, né? Exatamente. O roteiro hoje eu acho que consegue abranger, como o próprio perfil aqui no Instagram passa, uma parte de lazer muito boa, mas também uma experiência que vai além do lazer, uma experiência econômica, uma experiência profissional, uma experiência de gastronômica também, por que não? Torna-se uma experiência completa. E ter a parceria com o SEBRAE, eu imagino que ajuda bastante a desenvolver ainda mais essa economia, justamente pela capacitação e a qualificação da mão de obra do mercado de trabalho local, para poder melhor receber, para poder melhor trabalhar, justamente para quem vem de fora comprar o que é da rota. Nem que seja a própria hospedagem, mas querendo ou não, é um produto, é um serviço que está sendo oferecido, está sendo vendido e está sendo comprado por quem vem de fora, né? Não tenha dúvida. Inclusive, acho que o desafio da vez é justamente pegar isso que se produz lá, do ponto de vista da caprinocultura e do leite e derivados, e transformar num produto que ele tenha plenas condições dessa regulamentação nacional e internacional, que esse é um dos grandes desafios para que esse produto acesse mercados. A gente, por exemplo, vai no mercado aqui e encontra queijo de cabra produzido na Espanha, né? A cerca de, sei lá, 200 e poucos reais o quilo, né? E aí o nosso queijo ele não consegue acessar esses mercados por uma série de mecanismos de proteção, por uma série de regulamentações que também a gente está buscando construir esse espaço de regulamentação para pensar de que maneira aquilo que é produzido no território ele pode ser disponibilizado para o mundo todo, que não é fácil. Tive a oportunidade de ir à região no período de universidade, onde eu fui fazer esse documentário com o Zabé da Loca. Inclusive, eu não lembro do nome, mas foi uma produção que a gente fez no tempo de universidade. A gente fez esse material, nem vem, lá vem Ibera querendo botar 1.500 cadeiras aqui dentro. Não vai caber, não. A gente fez essa produção no tempo para poder pagar uma cadeira e foi muito bacana conhecer a região. A gente conheceu o museu, conheceu um monte de coisa lá. Teve também um período que eu fui para prestar serviço na cidade de Sumé, onde eu fui participar do Secas, e aí eu fui fotógrafo do Secas, acho que da última edição, 14º. Foi uma das melhores experiências que eu tive, né? A Semana de Cultura e Arte de Sumé. E teve uma outra oportunidade que eu fui com o Sinavez, e aí eu já fui de uma forma mais corporativa, profissional, na Vera, né? Que a gente foi conhecer uma pessoa da região, e aí a gente teve acesso a conhecer todo o processo de produção do leite, do queijo, de como era embalado, tudo, e é muito massa. E outra coisa que é bastante forte na região, se eu não me engano,
é o cultivo da siriguela, né? Sim. É muito forte. Umbu também. Umbu. Meu amigo, era cada polpa de... A gente tomou um suco de cajá. Umbu cajá, isso. A gente tomou um suco de cajá, de siriguela, e eu tomei leite de cabra. Negócio gostoso pra caramba. Eu prefiro muito mais do que o de vaca, mas infelizmente é mais complicado de se ter acesso por todas essas coisas que você já disse. Infelizmente é uma realidade. Flávio, infelizmente a gente tem um espaço de tempo muito corrido. Eu quero deixar esse espaço agora, além de te agradecer pela tua participação, deixar esse espaço para você falar de suas redes sociais, falar das redes sociais do projeto da Rota Cariri Cultural, para que o pessoal possa conhecer e ter também acesso a mais informações. Agradecer a você pela participação e deixar esse espaço para considerações finais. Ok, eu que agradeço pelo espaço, né, pela oportunidade. Nós temos o Instagram da Rota Cariri Cultural, né, @Rota Cariri Cultural. Tem o Instagram da Cubo Mágico Criativa, que é a empresa que faz também, dá suporte, né, para essa parte de produção de conteúdo local, de produtos nessa área de mídia. @Cubo Mágico Criativa, o meu, @Flávio Monteiro Arte. E mais uma vez dizer da minha alegria, né, de estar aqui, de compartilhar essas ideias, né, parabenizar por esse espaço, onde a gente pode trocar essas ideias e que a gente esteja nos encontrando novamente lá pelo Cariri. Espero ir em breve para lá, poder de fato aproveitar o contato para agora conhecer mais cidades, mais coisas do Cariri, que é uma região fantástica, que tem muito a agregar para a economia paraibana e tem muito a agregar para a cultura e aí em relação à nossa história. Eu acho que o Cariri, assim como a região da Borborema ali de Campina Grande, assim como a região no sertão de Patos de Souza, são cidades que contam a nossa história. São cidades que fazem parte dessa história de luta e resistência da Paraíba e tem muito a agregar culturalmente e em representatividade. Agradecer a você que está aí acompanhando a gente. A gente vai para o intervalo, vai ter uma confusão agora tão grande, porque Bera está com 1.500 convidados, 200 mil cadeiras para botar aqui dentro. Não tem espaço e a gente vai ver como é que a gente vai se organizar. Você fica aí, certo? Que a gente volta já já. E não te preocupa, essa entrevista vai virar um corte. A gente vai subir ela sozinha. Já já você vai ver também no nosso canal, então já se inscreve, curta, compartilha, comenta, ajuda a gente a crescer esse espaço. Zang Box na FINC, Feira Internacional de Negócios Criativos e Colaborativos, uma parceria Zang Filmes e Sebrae. A gente volta já já.